Graças a paz, meus irmãos. Boa noite a todos que nos acompanham também aqui por meio desse canal, em que nós temos estudado o Catecismo Maior de Westminster. Hoje nós daremos continuidade ao estudo da semana passada, quando nós definimos o que é a Igreja Invisível. Hoje nós estudaremos quais são os privilégios da Igreja Visível. Na pergunta 63 do Catecismo Maior de Westminster. A resposta a essa pergunta foi assim formulada por estes irmãos nossos do passado. A Igreja Visível tem o privilégio de estar sob o cuidado e governo especiais de Deus. De ser protegida e preservada em todos os tempos, não obstante a oposição de todos os inimigos. 2. E de desfrutar da comunhão dos santos, dos meios ordinários de salvação e das ofertas da graça feitas por Cristo a todos os membros dela, no ministério do Evangelho, testificando que todo o que crer nele será salvo, não excluindo a ninguém que queira ir a ele. Esse é o nosso assunto nesta, nesta noite, e também o texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. O texto diz: Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. Vamos ler até aqui, depois, devido ao tempo, vamos voltar aqui nesse texto. Vamos orar para iniciar o nosso estudo? Agradecemos-te, Senhor, o privilégio que temos de estudar a tua palavra, em como a sistematização das doutrinas nela expostas, as quais os nossos irmãos estudiosos e piedosos do passado fizeram. Nós te agradecemos por este material rico, em que nós podemos sondar o próprio texto bíblico e aprender mais sobre a fé que cremos e professamos. Assim pedimos que o Senhor nos auxilie nessa tarefa nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, o primeiro grande privilégio da Igreja Visível, segundo o Catecismo Maior de Westminster, é o fato de que a Igreja ela está sob o cuidado e governo especial de Deus. Esse cuidado ele é contínuo, ele é amoroso, ele é exclusivo, ele é distinto do modo como Deus governa o restante do mundo. O profeta Isaías, quatro, capítulo 4, versos 5 e 6, diz assim: Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembléias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para a sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo, contra a tempestade e a chuva. Essas imagens aqui, tais quais expostas pelo profeta, deixa eu voltar ao texto bíblico, elas remetem ao êxodo do povo de Israel, quando Deus conduzia o seu povo com uma nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite. E Isaías está aqui aplicando essas mesmas figuras à realidade presente e futura do povo de Deus, da igreja, afirmando que o Senhor é o protetor constante da sua igreja. Então, a igreja, acima de qualquer outra instituição e de maneira distinta com relação a qualquer outra instituição terrena, ela é governada por Deus através de Jesus Cristo, que é o Rei e cabeça da igreja. E esse cuidado especial de Deus se dá também na proteção e preservação constante da igreja, o que acontece apesar da oposição de todos os inimigos, né? E aí todos os inimigos, a ideia é, sejam eles internos, de dentro da igreja, ou externos, de fora da igreja. Mateus capítulo 16, verso 18, nós encontramos o registro da promessa do Senhor Jesus Cristo dizendo: eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Naturalmente, Jesus falava sobre si mesmo, a pedra angular, tal qual Pedro expõe, e diz que as portas, essa é a promessa, né? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A promessa de Jesus aqui é de que a sua igreja jamais seria derrotada. E essa é a realidade do povo de Deus, não só nos nossos dias ou nos tempos de Jesus, mas em toda a Escritura, e fala de um remanescente fiel, de que sempre haverá povo de Deus nesse mundo. Na Babilônia, por exemplo, havia Daniel e seus amigos,
certamente dos poucos que permaneceram fiéis ao Senhor, mesmo em meio àquelas circunstâncias. Quando nós olhamos para a história da igreja como um todo, depois do primeiro século, da igreja primitiva, nós também reconhecemos essa proteção especial de Deus que se estende a todas as épocas, tal qual o catecismo afirma aqui. Tanto uma proteção dos seus inimigos externos como internos. Então, externamente, pense, por exemplo, nos períodos de perseguição aos quais o povo de Deus foi submetido. Provavelmente o maior destes períodos tenha sido durante o Império Romano. Enfim, há ali até uma cruz no Coliseu como memorial e uma espécie de reparação ao sofrimento cristão. Mas nos nossos dias, pense nos lugares onde a igreja é perseguida. Deus tem preservado a sua igreja destes lugares, tal qual preservou durante o governo do Império Romano. Mas Deus também guarda o seu povo dos seus inimigos internos, heresias que foram combatidas em concílios, pela iluminação de Deus a homens piedosos que ah, ah, expuseram doutrinas da maneira adequada, tal qual o catecismo maior que nós temos aqui. Deus protegendo de grandes desvios teológicos, de grandes desvios de piedade, como foi na época da Reforma Protestante, ou de líderes, grandes líderes da igreja que caem em pecado, se desviam, divisões que acontecem no meio da igreja. Uma providência especial de Deus para com a sua igreja atuou e continua a atuar, preservando a sua igreja. Além do mais, Deus congrega o seu povo com aqueles que outrora foram congregados, motivo pelo qual eles têm um ao outro no decorrer da vida cristã, essa comunhão dos santos, né? Na qual o povo da igreja primitiva perseverava, segundo Atos 2:42. E aí, o autor aos Hebreus, no capítulo 10, verso 25, ele fala da importância de que o povo de Deus não deixe de congregar, mas que tenha a prática de admoestar-se mutuamente, tendo em vista o fim dos tempos. Então, qual que é o ponto? É de que a comunhão dos santos ela é um privilégio, justamente porque nós somos colocados ao lado de outras pessoas que nos ajudam nessa vida. Mas ela não é só um privilégio, ela também se constitui de um elemento essencial da igreja invisível. É por isso que Paulo, quando ele escreve aos Filipenses, ele deixa isso muito claro quando ele expressa o desejo de ver aquela igreja unida, lutando junto pela fé evangélica. Como se Paulo estivesse dizendo que, ao lutar contra os inimigos juntos, isso seria benéfico e mais proveitoso para aquele povo que ali congregava. E dentre os privilégios mais preciosos concedidos à igreja visível está ao acesso aos meios ordinários de salvação, ao qual o catecismo fala, os instrumentos que Deus instituiu soberanamente para aplicar a graça de Cristo aos seus eleitos dentro da igreja visível, dessa comunidade da fé. Eles são chamados de ordinários porque eles são os meios comuns, né, normais, constantes, pelos quais Deus comunica a sua graça aos seus eleitos, ao seu povo. Né? Então, quais seriam esses meios? Certamente a pregação da palavra ela ocupa um lugar central nesse processo, né? Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala de diversas vezes da importância de que Timóteo cultive a prática pela pregação da palavra, né? Justamente porque seria através da palavra que as pessoas seriam corrigidas, repreendidas, exortadas, para que andassem conforme os caminhos de Deus. Então a palavra proclamada é o principal meio pelo qual o Espírito Santo regenera, edifica e consola a sua igreja. Por meio dessa exposição fiel das Escrituras, é que Cristo é apresentado aos pecadores e assim os crentes são conduzidos à maturidade na sua fé, à obediência aos seus mandamentos. Além da palavra, tem os sacramentos, a palavra visível, né? O batismo e a ceia do Senhor, eles que também operam através da fé e confirmam a graça que outrora foi recebida na medida em que nós participamos semanal, mensal, enfim, destes sacramentos. A oração é outro meio pelo qual o crente se aproxima de Deus. Romanos 8, verso 15, o texto diz que nós recebemos o espírito de adoção, motivo pelo qual, né, fundamento para o nosso clamor ao nosso Pai Celeste, é que nós fomos adotados a essa família da fé
Nós podemos então orar, e assim nos aproximarmos de Deus e ouvirmos e termos o nosso coração, melhor dizendo, amoldado ao coração do Senhor. E também a disciplina eclesiástica. É um meio de graça porque ela mantém a pureza da igreja, ela promove a santidade dos membros da igreja. E aí a igreja ela que tem autoridade que foi dada por Cristo, Mateus 18 vai nos dizer isso, para realizar. Então, Mateus 18 está falando exatamente sobre disciplina e diz: Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então, por meio de todos esses instrumentos, a igreja é edificada, os pecadores são chamados ao arrependimento, os santos são preservados na fé, e Pedro resume bem essa realidade no texto que nós lemos, o comecinho, mas ele diz: Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Então, tudo que a gente precisa para alcançar a piedade, nós recebemos pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para sua própria glória e virtude, pelas quais, de novo, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, na igreja, nós recebemos acesso a esses meios que nos levam a termos, a nos amoldarmos à imagem de Jesus Cristo, sermos semelhantes a Ele, o nosso Autor. E no contexto da igreja visível, por último, Cristo manifesta a sua bondade oferecendo graça a todos os seus membros através do ministério do Evangelho. Então essa é uma oferta que ela é dirigida a todo aquele que ouve a palavra pregada, né, o evangelho pregado, que é pregado sem distinção, sem acepção de pessoas, e o texto diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa afirmação aqui ela mostra o alcance universal do convite do evangelho. Não é limitado por etnia, por idade, por condição social. A graça ela é oferecida abertamente e ninguém está excluído da possibilidade de salvação, senão aqueles que a rejeitam, né? Como nós estudamos em Romanos 10. Então, a graça está disponível a todos. Naturalmente, nós sabemos que só anda no caminho da graça disponível aquele que foi regenerado pelo Espírito Santo. Mas a igreja ela é chamada a não barrar esse acesso ao Evangelho, mas abrir os braços, abrir as suas portas como embaixadora, como meio pelo qual os pecadores encontram a Jesus Cristo, seu único e suficiente Salvador. E nós notamos que a segurança desse convite, ela não está na nossa capacidade humana em responder positivamente a ele, mas está vinculada à promessa de Jesus Cristo, que diz que receberá todos quantos o Pai o enviar, lá em João 6. O apóstolo registra isso no verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, lançarei fora. Aqui nós encontramos o duplo conforto do Evangelho. O chamado é amplo e dirigido a todos que ouvirem, e a recepção por Cristo é garantida para todo aquele que vier. Se nós aprendemos que a soberania de Deus, ela não anula o convite sincero do Evangelho. Na verdade, a soberania de Deus sustenta o convite do Evangelho com eficácia e segurança, motivo pelo qual a Igreja Visível deve proclamar com ousadia e compaixão o Evangelho de Jesus Cristo, oferecendo a graça a todos os seus membros, exortando-os ao arrependimento e à fé, e levando então a mensagem de salvação a todos quantos Deus atrair a si, todos aqueles que pertencem a Jesus Cristo, e Cristo jamais os rejeitará. Então estes são os privilégios da igreja visível. Que Deus assim os abençoe. Desejo uma boa noite a todos e um bom resto de semana também. Nós vamos orar para encerrar o nosso estudo. Agradecemos-te, Senhor, porque fomos chamados por Ti e vocacionados eficazmente. E agora nós pertencemos à igreja visível. Assim temos sido beneficiados, Pai, por esta membresia. Nós ouvimos a Tua voz semanalmente. Nós nos dirigimos ao Senhor e sabemos que o Senhor ouve os nossos clamores, que pertencemos à Tua família. Nós, Senhor, somos protegidos de maneira especial e governados de maneira especial pelo Senhor.
bem como temos acesso à graça disponível neste local. Assim pedimos que o Senhor continue a nos abençoar para que nós não somente reconheçamos estes privilégios, mas nos aproveitemos dele, façamos uso destes privilégios de modo a sermos corrigidos, repreendidos e santificados pelo Senhor mesmo. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, Deus abençoe. Bom resto de semana a todos. Tchau, tchau.